tentar fugir do próprio tédio. Nem há nulidade. Ora, cá estamos nós, pá, no episódio número 12. As dúzias, aliás. Estamos às dúzias. Nós temos sempre esta coisa de que fazer a referência e a alusão ao número a que estamos. Como se fossem todos únicos. Como se isto não chegássemos aí aos 50 e já fosse tudo a mesma merda. Portanto, enquanto for novo para nós, Já são únicos. são, mas pá, vai chegar uma altura que são tantos, pá. Está cá o Rodrigo, não teve cá a semana passada, que já vai contar o que é que andou a fazer da vida. E o vosso estimado, sempre presente. Tu podes dizer que és sempre presente, ainda não falhaste. O Alvarenga. Ainda não. Só para já. Para já? Até ao dia. Pode Até acontecer. ao dia. Pode acontecer. Porque não? Portanto, já dei o mote. Calhar todos. Rodrigo, queres contar então o que é que foi feito de ti? Estou cá de volta. Foi uma semaninha intensa, por isso é que não andei desaparecido. Tive a viver emoções que nunca tinha vivido e, portanto, estive fora. Ainda estou aqui com voz que demonstra o que é que andei a fazer. E o que andei a fazer é óbvio, andei a festejar praticamente toda a semana. Não toda a semana, mas andei a preparar-me para festejar intensamente a conquista do campeonato do Sporting, que eu nunca tinha vivido. Pois Portanto, foi isso. é um momento tão raro que, pronto, um gajo tem que ter uma semana de preparação. É tipo casamento, não é? Eu É sei tipo casamento. disso. Eu Pegaste sei. na dica que eu dei a semana passada. É tipo o dia do casamento. Eu aceito porque é verdade até. Não, É super verdade. as coisas, mas isto não é em termos de. Não é para estar a tirar de forma Rodrigo. alguma o valor da vossa celebração, atenção. Rodrigo, Não, claro. Sim. como é que te sentes por teres perdido a virgindade antes de ser campeão? Absolutamente. Não, isso por acaso não é verdade, amigo. Por acaso não é verdade. Não? Porque eu fui campeão aos 7 anos. Ainda era virgem. Pois foi. Pois foi. Tanto quanto eu sei, acho que os supositórios não contam, né? Estou a brincar. Comentário de nível. Não, mas pronto. Mas eu considero para mim que foi de facto a primeira vez, porque eu não senti Sim. que fui campeão aos 7 anos, não vivi. Eu acho que tu, como criança, acima de tudo, também nunca dás o valor que dás como adulto ao futebol. Acho eu. Claro. Nem devias ser do Sporting na altura. Não era, sempre fui, mas imagina, há crianças que tu vês hoje com 4, 5, 6 anos que já são super dedicadas aos clubes e militantes e andam com a camisola todos os dias, etc. Eu nunca fui essa criança. Sempre que me assumi Sporting, sempre gostei, mas não via futebol, tão pouco, em miúdo, não. Só eu ligo muito, muito, e mesmo muito a sério, completamente fanático, desde os 14. Desde que fui a Madrid, que os meus pais vão ver um jogo, na altura Sporting Atlético, 2009, 10, e desde aí sou absolutamente crazy. Então, e nesse dia, pá, já falámos aqui um bocado sobre isso, off the record, mas eu tinha-te perguntado, tinhas estado com muita gente, ou como é que foi a tua logística de afastar multidões nesse dia? Multidões. Yeah. Pá, certo, foi uma cena um bocadinho estranha por causa do Covid. Eu acho que a celebração já foi épica e merecidamente, justamente, e teria sido 50 vezes melhor se não houvesse Covid. Claro. Se não houvesse essas limitações de os bares, os cafés, estar tudo fechado às 10h30, do pessoal ou se organizava antes ou não havia álcool para beber, né? Parece estúpido dizer, porque as pessoas podem celebrar sem álcool, mas pronto, faz parte da festa, a verdade é essa. E pronto, obrigou uma logística um bocado chata, tipo Jamor, para quem vai ao Jamor, seja de clube for, sabe aquilo que eu estou a falar, aquela preparação de compras, cervejas, geleiras, mobilização tipo dessas cenas e Sim. pronto, uma merda. No fundo é uma merda, eu odeio isso não por gostas mim dessa não faria. Não. É curioso, Não, porque uma coisa é tipo, pá, sei lá, pegas na tua família, as pessoas que vivem contigo e vão À fazer praia, sim, um piquenique. Yeah, exatamente. Outra coisa é comprar cerveja para 30 gajos. Ainda hoje, passado uma semana, estou a pedir a gajos que me passem MBWay. Se portanto, tiverem a ouvir, passem o dinheiro. Amigos, paguem-me, se faz favor. São 5 paus. Pá, comprei 4 grades, não falhou cerveja a ninguém. Portanto, Estão aí feitos em paguem-me merdas. logística. Paguem-me logística. De resto, a nível de pessoas, como eu tinha dito, pá, tive de facto toda a noite
e meio da tarde com o meu grupo, que as pessoas com quem eu me dou, que são 20 e tal, e amigos de amigos, mas praticamente todos eles são meus amigos e conhecidos, que é o pessoal com que eu vejo sempre a bola. Pá, e sem ser isso, ao pé dos restantes, confesso que muitas das vezes andamos sem máscara, não sou hipócrita, calhou. Na altura, houve momentos em que nem sequer me lembrava disso, mas depois, por acaso, a seguir ao restaurante e nos momentos em que fomos para as multidões, eu celebrei no Saldanha, não celebrei no Marquês, andei sempre de máscara, até Também porque estava frio. também fica bem dizer isso, né? Não, pá, não fica, porque eu já admiti que andei ao pé de 30 gajos sem Sim, máscara. pá, mas naturalmente, imagina, para quem está de fora, a ideia geral é que houve, pá, exageros, né? Para caralho. Estamos a ver que os números não aumentaram, graças a Deus. Houve. Estamos a ver que os Houve números exageros? estão estáveis. Sim, sim, eu tenho visto, curioso. Yeah, yeah. E a narrativa de alguns negacionistas, todos contentes com o Sporting ter celebrado o título, porque dizem, segundo eles, que vai provar que o vírus não é assim tão transmissível ao ar Yeah, livre yeah. como se diz, e que a festa do Sporting é capaz de provar isso, e o que é certo é que já passou uma semana e não há aumento de casos. Eu já fiz o teste, estou negativo, portanto, Epá, estou eu não descansado. vou-te ser honesto, eu não sei até que ponto as coisas podem estar relacionadas. Nós já estávamos fora de quarentena e com muita gente vacinada já Uhum. há que há 2, 3 semanas. Sim, há mais até. Acho que há mais. Portanto, eu vou pessoalmente fazer só isso como julgar só isso como um golpe de sorte, estás a ver? Ainda bem que não, né? Ainda bem que isto está a tomar Pá, um eu caminho. também digo. Eu também digo, e eu tenho noção que foram cometidos excessos, obviamente, até da minha parte e de quase toda a gente que estava comigo. Da mesma forma que também houve gente, por exemplo, que praticamente durante todas as horas que tiveram comigo, e foram muitas, tipo das 6 até às 6 da manhã, precisamente, não os vi quase sem máscara, sem ser a comer no restaurante. Sim, Portanto, pá, há vai de gente, consciência de cada um. exatamente, há gente responsável em todo o lado e irresponsável também. Claro. Ah, E há momentos, há momentos. yeah. Momentos de euforia maior em que um gajo que nunca viu o clube campeão, no momento de ver os jogadores e o autocarro, se não tens a máscara posta, pá, te garanto que também não vais lembrar-te disso naquele momento. Só te lembras depois. Yeah. Mas pronto, é o que é. E partindo desse mote para outro tema, é que não é grande tema porque o campeonato já estava decidido. Vocês viram o jogo É. do Benfica com o Sporting? Gostaram? Uhum. Vimos, já. Eu vi. Eu também vi. Vi também. Não era hábito, nem estava à espera de ter o coisa de ver. Porque eu não tenho visto os últimos jogos do Benfica, Uhum. mas naquela altura calhou. Calhou! Pá, estava na sala, se não estou em erro, mandaram uma mensagem a perguntar pá, se tinha. Vou dizer isto, não foi mal. Tinha algum link para ver o jogo. Os amigos do Não WhatsApp sabes, sabem. Inácio. Yeah, os amigos do WhatsApp sabem. E eu arranjei o link e acabei por ficar a ver o jogo. E pá, foi um grande jogo de futebol. Melhor Mais do que derby. tudo. Melhor. Melhor derby dos últimos. Desde que eu vejo bola. O que é que tu achaste, Alvarenga? Achei que foi um jogo bastante bem disputado. O Sporting na primeira parte parecia que andava ali um bocadinho a dormir, mas Literalmente. demonstraram que demonstraram atitude e demonstraram porque que ganharam o campeonato da Yeah. maneira que ganharam, porque foi uma equipa com personalidade e mereciam o empate, muito honestamente, porque o Benfica depois, quando sofreu o segundo golo, foi logo o segundo, nem voou ao terceiro. A partir do momento em que sofreu o segundo golo, morreu completamente para a vida e o Sporting completamente pressionante até ao último minuto. Pá, mereciam um empate, ficaram com a derrota, mas foi um bom jogo. Acho que não havia um derby assim, pá, não quero exagerar, mas se calhar há anos. Yeah. Há Eu, 10, ok, pelo menos. eu partilho da mesma opinião e tem 2 pontos o derby para mim. Que o Benfica, não sei se foi de mérito do Sporting, eu quero acreditar não, que jogou a bola, na primeira parte principalmente, mas jogou a bola com jogadas a sério. Género, os jogadores a passarem a bola uns aos outros O e Jesus, diz, o Jesus não sei se viste a conferência de imprensa dele depois. não O vi. Jesus disse uma cena que é a realidade do Benfica, que é o Benfica não está habituado, nem sabe como segurar um resultado, porque o Benfica é ataque, 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 e depois quando tem a vantagem garantida e tem o jogo feito, porque é assim,
foda-se, um jogo que está 4-1 é um jogo feito, digamos assim. certo? Sim. Os jogadores não vão ali tipo andar com a mesma pica de marcar como se estivessem a marcar o primeiro jogo. Ou a equipa tem uma mentalidade muito para a frente, como por exemplo o Bayern de Munique, ou então pá, tem que saber segurar o jogo. E o Benfica não sabe, e o próprio Jorge Jesus diz isso. Os jogadores Mas, não sabem. Eu tento trabalhar com eles, mas eles não sabem ainda mas como tu segurar um jogo. não achas que isso também é mérito do Sporting? O que eu vi depois foi um Sporting campeão a saber pegar no jogo. Mas isso fui eu, estás a ver? Eu não analisei nesse pormenor. Eu vi foi o Sporting a ter a atitude e a garra, né? Teve durante o campeonato todo. Foi uma equipa que Pá, não perdeu um certo. jogo até ali, não te esqueças. Eles Uhum. sabem remontadas, eles sabem disso. Foi mais aí que eu Certo. vi. Eu não tirei mérito ao Benfica. Pá, não tirei. Apesar de tudo, não consigo dizer, pá, não souberam defender. De facto, né? Porque estava 4-1, ficou 4-3, ficou ali tremido. Mas se formos analisar no grande resultado do jogo, no 4-3, pá, foi ok. Uma boa parte, uma primeira parte, aliás, muito boa, com bom futebol a ser praticado. Chegámos, se não estou em erro, aos 3-0 aos 30 minutos, uma coisa aí parecida. Certo. E estava-se a praticar bom futebol, estava a ser futebol excitante, estava um bocado o Benfica do Laje, que pelo ritmo que podia ir andando, chegava aos 10-0 contra o Nacional. Mas depois cai a realidade, né? Que do outro lado não está o Nacional. Então o Sporting tinha acabado de ser campeão sem derrotas. Manchou agora um bocado o currículo, né? Porque não vai ser tipo a época do Arsenal. Uhum. Mas pá, gostei, estás a ver? Deixa-me a mim como adepto do Benfica e para também não estar aqui, porque é um derby de futebol, isto para muita gente também não interessa. Mas como adepto do Benfica, deixou-me na esperança de daqui para a frente ser um bocado melhor as coisas, né? Chegámos ali, demos bom futebol a um Sporting campeão e pá, saímos de lá com vitória. E acho que no final do dia, senhor treinador, é isso que conta, o treinador dá a tática e nós executamos e pronto. Não me deixe assim no vazio, caralho, fala. Não, eu por acaso estava à espera que vocês acabassem Não, para não, dizer o que queria. Hum, eu aí por acaso, e digo isto super imparcialmente, sou fanático de Sporting, mas também sou fanático de futebol. E tenho uma opinião um bocado engraçada, que é, calha ao Mateus Nunes não ter aquela paragem cerebral assim que começa a segunda parte e faz aquele penalti completamente infantil. E eu tenho para mim que o Sporting, eu tinha dito isso até nos grupos do WhatsApp, enquanto estava a ver ao intervalo, que o Sporting virava mesmo o jogo. E teve ou seja, ficaria 3 e com os 3-0, sem o Benfica fazer o quarto gol, o meu palpite foi logo que o Sporting tinha 3-1, aliás. O Sporting tinha a capacidade de ir buscar o 4-3. E o que é certo é que não mostrou estar muito longe disso, mesmo estando a perder 4-1. E com uma equipa um bocadinho diferente do 11 inicial, que ali na defesa com 5, quando estamos a defender, não ter o Fedal e não ter o Porro faz bastante diferença. E o meio campo, Palhinha e João Mário, que foi o meio campo praticamente toda a época, também não jogou. Mas pronto, isso foi uma opção do Amorim, isso não serve como desculpa. E o Benfica está claramente a subir. E já comentei internamente que o Benfica tem tudo para ser um caso sério para o ano e para termos um campeonato disputado verdadeiramente a 3 até ao final, espero eu. Mas isto nunca se sabe, se for preciso começa a época e o Sporting perde 3 jogos seguidos, ou até pode acontecer ao Benfica e ao Porto, portanto, vai por aí. Ah, pá, quero sair agora um bocado da cena do futebol, porque nós vamos ter Uhum. aí uma coisa especial para a semana. Pois, obviamente, havemos de abrir um teaserzito para vocês também perceberem o que vem aí. Ah, a verdade Temos é que que confirmar. sim, mas pá, pronto. Vamos, Sim, à vamos partida. esperar, À vamos esperar partida. que por bem acontecerá. Certo. Ahm, queria ir partir para um tema que é eu quero dar uma opinião acerca disto. Vocês, se de facto tiverem uma, quero que exponham. Vocês viram o programa do Bruno Nogueira, certo? Princípio, meio e fim. Não. Não Só viste? vi o primeiro episódio, para ser sincero. Ok, só Não viste o me puxou o primeiro. suficiente. Não te puxou o suficiente. Ah pá, assim fica mais difícil falar, mas eu vou dar a opinião na mesma. Podes dar na Quero mesma. que vocês se fodam. A verdade é que, a nível de programa, o Bruno Nogueira tem uma coisa que é sempre que ele faz um programa de comédia ou entretenimento em Portugal, ele quebra ali umas barreiras daquilo que é o convencional. Sempre. E por mais que, lá está, este programa não tivesse ido de encontro com os gostos de toda a gente, porque não foi. O facto de teres visto só o primeiro e não teres visto mais é um exemplo disso.
o que ele fez a nível de criatividade, etc., e de juntar um grupo de amigos, né, e desenvolver um projeto e estarem-se literalmente a cagar para barreiras criativas ou coisas, e tal, não se pode fazer, etc. Para esse tipo de coisas é muito, muito bom para mim de ver, porque Portugal, nesse regime, é um país que vai muito, tudo o que é entretenimento, vai muito de encontro ao que é feito nos outros lados. É Tudo, sempre mais do mesmo. yeah. Uhum. E tu vês o que é feito em Portugal e tens certeza já feito noutro sítio qualquer. Nós, Já bateu lá fora. exatamente, nós crianças inocentes, se calhar víamos o Ídolos em Portugal e era uma coisa nova e pá, Mano, que é isto? eu há dias publiquei no Facebook, eu disse Ídolos era o único programa que me faria voltar a ver a televisão assim, convencional. Era o único programa que me faria mesmo voltar a colocar na SIC com gosto. E depois, eu também gostei muito, gostei da fase do Felipe, que ele cantou Ornatos Violeta para ganhar, faltou o último nome dele. Mas gajo muito, pá, pessoa até minimamente porreira com quem tive já prazer de falar. Da Carolina. Não é Carolina? Islandes? Não. Não, aquela que. Pá, foi para o curto-circuito depois. Não falhes. Tu sabes, Rodrigo. Ah, pô, Torres. Torres. Exatamente. Isso. Um dos melhores de Portugal. Pronto. Segundo o Splash, né? É, segundo o Splash. Mas pronto, isto voltando ao tema, para não estar a. O Rodrigo tem esta magia de nos fazer desviar das merdas. Cabrão. Mas para não estar a desviar, a verdade é que em Portugal nunca é feito nada de original. E mesmo que não se goste disto, que é discutível, né? Os gostos são o que são. O facto de ele ter feito algo que nunca foi feito nem aqui e que eu saiba em mais lado nenhum, pá, é de louvar e tinha de ser mesmo da cabeça do Bruno Nogueira. O último a sair foi universalmente aclamado. Também foi um exemplo disso. Eu não me recordo de haver nada parecido com o último a sair em lado nenhum no mundo. Uhum. Portanto, quero deixar isso bem haja ao Bruno Nogueira, porque a cultura em Portugal, pá, sem este rapaz, estava um bocado seca. Tudo a copiar O último a conceitos. sair, yeah. O último a sair era top, top mesmo. Subscrevo Epá, era totalmente. de chorar a rir, uma merda, tipo, hilariante. E era numa altura em que, como, pá, como é que eu ia dizer? Ah, Ainda não era Aquilo tão. para mim era um género de um gozo Yeah, da quinta. Como é que era? Não era a quinta dos segredos. Também não era a casa dos segredos, era Era a a quinta, quinta. havia uma quinta. Era a quinta na altura, né? Sim, mas aquilo era era a gozar gozar com com os o Big Brother, realities, não, não. exatamente. Com os Na realities, no altura era Big geral. Brother ainda. A verdade é que na altura não havia ainda essa. É o que eu tenho a dizer, aquilo ficava ali a roçar. Havia muita gente que não ficava na dúvida se aquilo era verdadeiro, Uhum. se era Uhum. gravado. E como, pronto, obviamente, né, pelas personagens lá a intervir, facilmente se percebe que é gravado. Ah, mas foi muito, muito bom de viver nessa altura. E apesar deste projeto não ter sido tão. Pronto, lá está, já dei o termo, universalmente aclamado, é bom ver essas coisas acontecer. Pronto, e o meu monólogo já acabou. Alvarenga, Não, não foi um estamos. monólogo, Foi. pá. Foi uma boa opinião, digo já. E eu Obrigado, subscrevo totalmente. obrigado, amigo. Acrescento aí só um detalhezito que é a questão de. Ele tem essa cena, além de quebrar essas barreiras, muito bem, como tu disseste. Acho que ele acrescenta, não é acrescenta, mas os programas dele normalmente têm sempre este impacto inicial e depois não é impacto inicial que eu quero dizer, as pessoas estranham no sentido em que não é sempre, normalmente não são coisas unânimes quando saem, porque quebram, não são coisas a que as pessoas estão habituadas. E eu contra mim falo, essa questão do princípio, meio e fim, que pá, vi, gostei, senti que era uma cena diferente, mas não me leva a puxar a boxe para trás, por exemplo, para ir ver. Mas se calhar daqui a um ano vou ter outro ângulo sobre o programa, que é aquilo que eu vejo ainda muita gente ter sobre o último a sair, que há muito pessoal que viu na altura, e só hoje em dia que nós já temos uma visão mais ampla sobre o que é os reality shows, é que a malta vê que aquilo é uma sátira tipo, perfeita. Pronto, e é mesmo, é só isso. E agora, o momento que muita gente espera. O Alvarenga nas cenas cripto desta semana. Fica assim, cenas Sempre bom, cripto. jingle. Tem de haver.
Mas pá, tenho estado ocupado. Eu tenho de ver se para a semana muda aqui umas coisitas. Ias falar do que era NFTs, é isso? Sim, tinha preparado NFTs esta semana. Então, pá, dispara, meu. Clica aí. Ah, coisa, Espelula. coisa que já anda aí no mercado há algum tempo são os NFTs e o pessoal pergunta-se, então, mas NFTs, o que é que são NFTs? Então, eu assim muito sucintamente vou explicar o que é que são e qual é que é a sua utilidade. Então, basicamente, NFTs são, significa Non-Fundable Token, Uhum. ou seja, um token é um ativo digital. Ok. Non-fundable significa que é um ativo digital não fundível. Então, nós no mundo físico nós temos coisas fundíveis e temos coisas não fundíveis. E o que é fundível? Fundível é, por exemplo, o dinheiro, sei lá, o ouro, coisas que adicionadas eh, criam mais quantia, mas tipo, não. Como é que eu ia dizer? Eu, por exemplo, se agarrar em 1 euro mais 1 euro, tenho 2 euros, certo? Certo. Mas tem exatamente o mesmo valor se eu tiver uma moeda de 2 euros. Ou seja, 2 euros não é nada mais nada menos do que 1 mais 1. Ou seja, é algo fundível, é algo que se Ok. junta. Essas contas, pá, Ok? são facílimas de fazer, sim. Obrigado, Pronto. professor. Não, isto para perceber o que é algo fundível e o que é algo não fundível. Do lado não fundível, nós temos, por exemplo, um carro ou um quadro, né? Que é algo que eu, por exemplo, eu não posso agarrar em metade de um quadro qualquer e juntar a outro quadro qualquer e pá, não é o mesmo quadro, percebem? Imagina, Uhum. é algo então que não tem de ter obrigatoriamente um valor associado, mas tu associas ao inteiro. Tu associas ao inteiro e as características que o compõem. Sim, não Ou são tipo seja, alteráveis, né? exatamente. Estás a perceber? Ou seja, por exemplo, um carro tem um determinado número de série, tem uma determinada cor. Eu não posso agarrar num carro vermelho e juntar com um outro modelo qualquer de um carro preto, né? E não fazem um carro, certo? Ou seja, eu tenho que ter aquele carro com aquele número de série e aquilo é um carro. Estás a perceber? Uhum, uhum. Então, nós no mundo das criptos, nós temos também moedas fundíveis ou ativos fundíveis, que é o caso, por exemplo, do Bitcoin, em que nós temos um Bitcoin mais um Bitcoin, são 2 Bitcoins, né? É exatamente o mesmo Certo, exemplo que o certo. dinheiro, o dinheiro físico. É o mesmo processo, sim. E depois nós temos ativos não fundíveis. E nos ativos não fundíveis, o que é que nós temos? Por exemplo, temos hum, obras digitais, que são, por exemplo, o caso de memes, GIFs, Yeah, yeah. vídeos, um, tudo isto são ativos que um, não se podem fundir. Né? Um Sim, vídeo é um sim. vídeo e todos os vídeos são diferentes. Era o que eu Podem ia. haver cópias, podem haver cópias daquele vídeo, mas o original detém determinadas características que as Sim, sim, cópias não sim. têm. Eu ia E isto é dizer, como no mundo real. para por exemplo, para alguém como o Rodrigo que não sabe, imagina um vídeo viral. Tu fazes um vídeo viral. Toda a gente sabe que o vídeo é teu. Tu podes vender esse vídeo viral. Percebes, Eu Rodrigo? não sabia isso. Mas Não, é. estava a processar a informação. Não, mas Não sabia que podia vender um vídeo viral. Eu não sabia tipo a ideia por trás dos NFTs, sabia que se chamavam NFTs, mas já vi esse caso de alguém que fez um vídeo viral precisar de uns trocos, porque pá, só pode ser essa a razão pela qual estão vendendo, né? E vende o vídeo viral à pessoa. Eu não percebo. Isso é E o uma que é que a parte. pessoa Yeah, está a comprar em concreto? é Está a isso que eu comprar ia dizer. Eu um não vídeo? percebo se ela fica com a conta onde está o vídeo, se fica com os direitos do vídeo, ou seja, começa a ganhar o dinheiro todo por das visualizações do vídeo. Não percebo ao Uhum. certo como é que isso funciona. A verdade é que já vi vídeos virais a serem vendidos nas casas dos centenas de milhares. O que é um conceito muito estranho. Estás a dar dinheiro por uma coisa não tangível. Yeah, yeah. E isso é aquilo que mais me intriga no mundo dos NFTs. Porque eu ainda não concluí relativamente à questão dos NFTs, mas só para vos dar um exemplo,
existem imagens que são os CryptoPunks. Os CryptoPunks são imagens pixelizadas Ok, tens-me de dizer de isto. bonequinhos. São bonequinhos pixelizados desenhados a computador de 24 sobre 24 pixels. Pá, um gajo olha para aquilo e diz: Ok, e isto serve para quê? Nada, Exatamente. Isto evidente. serve para quê? Para Mas a nada. grande verdade é que aqueles ativos digitais custam milhares de dólares. Pá, mas E como agora só aqui para concluir a questão dos NFTs. NFTs não é só a questão do. O Ricardo há pouco tinha perguntado do não sei como é que funciona, se ele fica com os direitos, se ele não fica com os direitos. Pronto. Voltando à questão do se é original, se não é original, se a cópia é uma réplica, se não é uma réplica. Um, por exemplo, no mundo físico é fácil, salvo seja, né? Mas alguém que saiba pode replicar o quadro da Mona Lisa e ter mais qualidade na tela, ter mais qualidade de tintas e pode fazer uma Mona Lisa perfeita, exatamente igual à original, mas não é original. Não é original, nem quem detém a original não detém aquela. E o que é que nos mostra, o que é que nos prova que o detentor da prova original é realmente aquela pessoa? Supostamente poderá ser um género de uma procuração que diz que aquele quadro o proprietário daquele quadro é a pessoa X, com o número de contribuinte tal. Pronto. No mundo dos NFTs, e isto é a grande verdade sobre os NFTs. Os NFTs não são só ativos digitais, são ativos digitais hum, que detêm um código através da blockchain. A mesma tecnologia que está por trás do Bitcoin. Ou seja, esse código vai dizer que aquela carteira, a carteira que detém aquele NFT, aliás, aquele NFT está dentro o proprietário é aquela wallet, aquela carteira digital, um, e isto dentro da tecnologia de blockchain um, faz com que aqueles dados sejam incorrompíveis e sejam para sempre. Ou Ou seja, seja, eu vou ter sempre, eu vou ter sempre um, um, um género de histórico de todos os proprietários estou a perceber. Ou daquele ativo seja, digital. existe um código único associado ao NFT que depois fica no registro tanto da pessoa que compra como do próprio NFT em si, né? Exatamente. Assim por Isto palavras de miúdos. porque basicamente os NFTs é isso. O que dá valor aos NFTs, o que dá valor a estes ativos digitais é precisamente isso. É a exclusividade, é o, o código em si. Porque os NFTs, ao fim e ao cabo, é um género de uma procuração. Só que Sim, digital, através de não, um código que é incorrompível. eu percebo. No fundo, o que tu estás é associar um, uma coisa a nada, né? Hum, Nos NFTs são Como todos assim? virtuais. Sim, é tudo virtual. Exatamente, estás a criar um valor associado a nada tangível. E Exatamente. era mais por aí, era mais por aí. Mas eu vou-te só pedir que acabes um bocado as ideias, porque já estamos a ficar sem tempo esta semana. eu vou só dizer que também percebi, e Alvarenga, fazes-me sentir que ainda estou nos escudos. Eu estou completamente desligado disto, eu estou a falar disto e nem. É como se me tivesse a apresentar todo um mundo novo que apareceu ontem. Todo zero a par mesmo. Mas Ok. isto, basicamente, para quem pouco percebe, eu também ainda tenho muita coisa para investigar sobre. Para vocês terem uma noção, existe uma aplicação da NBA, que é a NBA Top Shot, e basicamente a NBA Top Shot vende NFTs tipo de GIFs de jogadas que ocorreram na NBA. E imagina que existem tipo 500 GIFs da jogada do LeBron James contra, sei lá, uma determinada equipa. Eu pouco vejo basquete, portanto, custa-me estar aqui a dar um exemplo. Mas imaginemos que aquele NFT tem 500 cópias, né? Qual é que é o número do LeBron James já agora, Ricardo? Ele teve vários, mas neste momento, se não estou em erro, é o 23. O 23. Então vamos supor que aquele NFT tem 500 cópias, certo?
Mas o detentor da cópia 23 supostamente poderá ser o detentor da cópia mais cara, ou uma das cópias mais caras, porque aquele número de série está associado ao número da camisola do jogador. Ou seja, Estás a perceber? é um bocado abstrato, não é? Porque cada um dá o valor que quer ao código de NFT que quer e é Exatamente, tudo exatamente. cerca de é especulação, basicamente, é tudo É tudo especulação. sempre à volta de um leilão. É tudo sempre à volta de um leilão. No Sempre fundo, à volta nada de um tem leilão. um valor tangível Yeah. aí, é tudo especulação. No fundo, é como as criptomoedas, exatamente. E Mas como. exatamente. O Yeah. mercado das criptomoedas é baseado e é tudo meramente especulativo. É um jogo um bocado estranho e que não. Yeah, Se eu disser definitivamente. que não me atrai, Não, não diz nada. mas a verdade é que existe muita gente interessada nisto e pá, portanto, Sim, claro, claro. o Alvarenga Não, estar mas a debitar aqui knowledge e é factos. interessante, é interessante. Não me atrai só no ponto em que não curta o quão volátil é tudo isto. É aquela cena que eu disse no outro dia, tipo, basta um gajo tipo o Elon Musk fazer um tweet qualquer, rasgar Sim, uma sim. coisa qualquer e simplesmente caiu. Nem O mais. que não Foi o que acontece aconteceu esta tipo, semana com o o Bitcoin. Elon Musk pegar e disser que fazer um tweet, fizer? Ei, cara, está a passar. Ei, não, falta a palavra, meu. Fizer. Fazer, Fizer. fazer. Se Ou o Elon fazer. Musk fizer um tweet. Fizer, pois exatamente. Break cerebral, esqueçam. Fizer um tweet a dizer que a nota de 50 € já não vale nada, ela continua a valer 50 €. Não, É um bocadinho a diferença. só para terminar a cena do Elon Musk e avançamos para as recomendações, ele fez o investimento na Bitcoin, disse que era possível comprar a Tesla com Bitcoin, vendeu tudo o que tinha de Bitcoin e agora a Tesla já não aceita Bitcoin. Só para, O Yeah. gajo brinca com isso. só Black para, money. só para perceberem o tipo de jogada que se pode fazer com este tipo de coisa. Mas Ah, isto é literalmente uma jogada e só não vê quem não quer. É um jogo de poderosos também. sim, é para quem. Não, é para quem anda aí astuto na Para quem vida. pode. É, para quem dá valor e atenção a isso. Pá, partindo para as recomendações. Também podíamos fazer jingle para isso. É uma coisa habitual. Eu faça. Faz aí. Não. Eu Vai, vou faz, naquela faz. cena que é Não, tipo, vá, agora faz. não, agora fiquei Não sem. queres? Está-se bem, vá. Eu vou dizer já a minha. Recomendações. Hã? Tá, ok. É, dentro do possível. A minha é uma música. É Fi. É tipo Fire, mas com Y e sem um R. É do Toby no Igwe. Foi um gajo que eu recomendei há umas semanas. Eu estou a vender boa o Toby e ele está a começar a crescer agora a nível de reconhecimento. Portanto, se vocês ainda não ouviram o camarada, é mais que certo daqui a uns tempos vão se lembrar que este camarada aqui, o Ricardo, falou 2 vezes dele no podcast. Não é coincidência. Pá. Vai estar a crescer E esse ele recrutamento sabe, pá, aqui está perfeitamente correlacionado. Vamos meter aqui os pontos nos is, né? Não tens de quê, Toby? Não tens de quê, meu puto? Andamos aí. Não, mas pá, é energia hip hop e é um gajo que a nível moral é muito semelhante, aparenta ser muito semelhante àquilo que eu sou, a nível de personalidade, etc. Portanto, ainda tem mais esse plus e a música que ele faz tem muita garra, muita personalidade e eu, pá, gosto imenso. Fica aí a minha recomendação. Vocês dois, vá, fechem a loja. Bora. Go first, Alvarenga. Bora. Eu vou recomendar um filme. O filme que eu vou recomendar chama-se City of Lies, Cidade das Mentiras. E é com o Johnny Depp e com o Forrest Whitaker. Whittaker, mate. Yeah. Bem, porra. O filme basicamente envolve a morte do Biggie Smalls e do Ok. Tupac. Ok. Ok, estou a recomendar qualquer coisa dentro da cena do hip hop. Estou a curtir. Rodrigo. E eu venho estragar a cena. Vou sair do hip hop. Venho recomendar o Love and Monsters, que é um filme da Netflix que vi ontem e é engraçado. É com o ator principal do Maze Runner, que se chama Dylan O'Brien. E pá, é engraçado. É um mundo em que todos os bichos que habitam no nosso mundo simplesmente ficavam tipo com esteroides e gigantes. Todos eles. Desde formigas a caracóis a barata, tudo. E pronto, depois as pessoas viviam num mundo assim. E é isso. Eu subscrevo. Eu estou sempre a dizer a Raquel: imagina que os insetos fossem gigantes.
Pô, É, não, por Ninguém favor, vivia não. neste mundo, mano. Imagina só insetos do tamanho de cães. Só. É preciso mais do que isso. mas ali está exagerado. Um Tá gafanhoto tipo, do tamanho de um cão. os caranguejos ali são tipo baleias. Andava aí de lança-chamas mesmo, fácil. Yeah. Pá, mas subscrevo também esse filme, também eu vi. Acabei por não recomendar porque surgiu outra coisa para recomendar nessa semana em que eu vi. Mas é Yeah. um filme fixe. É daqueles É filmes fixe. de sentir bem, como dizem, não é uma tradução de inglês para português direta, mas é um feel good movie. História simples, premissa simples, final lindo e simples. Divertes-te. Tudo com alguma comédia. Yeah, é bacana. Portanto, vamos ficar por aqui. Camaradas, foi um prazer. Mais uma semana estamos aí. Paus no ar, bandeira içada. Que lindo. Podes mudar. Oh, não é? É bom. Até para a semana. É para a Portem-se semana, bem. pessoal.